Então, dando início à aula de física, a aula de número 11, o assunto é movimento oblíquo. Então, tá aqui, lançamento oblíquo. Então, é assim, a gente lança um objeto e ele vai fazer essa trajetória oblíqua. Ele precisa de uma velocidade inicial, né? V0 aqui, ó. Só que essa velocidade, ela vai ter que ser decomposta, porque o movimento oblíquo ele vai obedecer dois outros movimentos, assim como no lançamento horizontal, só que o lançamento horizontal a gente analisava aqui da altura máxima até embaixo. Agora não, agora a gente tem um movimento de subida e de descida, e além disso, o objeto vai para a direita, né? Então, essa velocidade inicial, ela vai ser decomposta na velocidade inicial de y, no eixo vertical e no eixo horizontal. A velocidade no eixo horizontal vai ser sempre constante, tá? E no eixo y, que é o vertical, vai acontecer a mesma coisa que no lançamento vertical e queda livre. Tá? A velocidade, à medida que vai subindo, vai diminuindo, aí chega aqui no topo, e aí muda o sentido da velocidade, né? Aí ele vai acelerando novamente, tá? Então, para cima, movimento retardado, para baixo, movimento acelerado. Então, o lançamento oblíquo ou de um projétil é um movimento realizado por um objeto que é lançado na diagonal. Importante aqui, ó, é o ângulo também, tá? Esse tipo de movimento realiza uma trajetória parabólica, unindo o movimento na lateral, na vertical, desculpe, de sobe e desce, e na horizontal. Assim, o objeto arremessado forma um ângulo entre 0 e 90 graus em relação à horizontal. Então, 0 seria aqui, 90 seria aqui, então tem que ser um ângulo diferente, né? Ou seja, entre 0 e 90. Se fosse 0, seria o movimento horizontal. Se fosse 90, seria o movimento de queda livre ou lançamento vertical. Então, na direção vertical, ele realiza um movimento uniformemente variado, sujeito à gravidade, né? Por isso que a velocidade vai diminuindo enquanto ele sobe e depois acelerando enquanto desce. Já na posição horizontal, o movimento retilíneo é uniforme, ou seja, a velocidade aqui vai ser, na horizontal sempre vai ser constante. Nesse caso, o objeto é lançado com uma velocidade inicial, V0, e está sob a ação da força da gravidade. Geralmente, a velocidade vertical é indicada por Vy, enquanto a horizontal é Vx. É porque a gente tem que trabalhar com o gráfico, né? Já que tem um movimento de sobe e desce e um movimento lateral. Isso porque, quando ilustramos o lançamento oblíquo, utilizamos dois eixos, x e y, para indicar os dois movimentos realizados. A posição inicial indica o local onde tem o início e o lançamento, já a posição final indica o final do lançamento, ou seja, o local onde o objeto cessa o movimento parabólico. Então, posição inicial aqui, posição final nesse ponto. E aqui a gente tem o alcance. A gente chamava de X, né, no outro movimento, no movimento retilíneo uniforme. Além disso, é importante notar que após lançado, ele segue na direção vertical até atingir uma altura máxima e daí tende a descer também na vertical. Aqui nós temos um resumo, então vamos analisar aqui, ó, eixo Y, eixo X. Tá? Aqui, ó, a velocidade inicial, estão vendo aqui?
ela vai ser decomposta na velocidade do eixo x e na velocidade do eixo y. Isso aqui é imprescindível para quando a gente for fazer os cálculos. Tá? Então, a primeira coisa, sempre achar as componentes da velocidade inicial. Então, no eixo x, é só multiplicar a velocidade inicial pelo cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo está aqui. E no eixo, a velocidade inicial de y, multiplicar a velocidade inicial pelo seno do ângulo. Aqui a gente tem os ângulos notáveis, tá? De 30, 45 e 60 graus. São os ângulos mais utilizados, né? Então, o seno de 30 é meio, 45 raiz de 2 sobre 2 e de 60 raiz de 3 sobre 2. Aqui é o contrário. Né? O cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, de 45 raiz de 2 sobre 2 e de 60 é meio. Então, é fácil lembrar, ó. No seno, vocês colocam 1, 2, 3, tudo sobre 2. Onde tem 2 e 3, põe raiz. E aqui é o contrário, o cosseno é 3, 2, 1, tudo sobre 2, onde tem raiz no 3 e no 2. Aqui embaixo a gente pode observar, então, o movimento, né? Aqui a posição inicial, projétil foi lançado, posição final, portanto, aqui a gente tem o alcance. Aqui ele colocou novamente componente horizontal, de V0, de Vx e de Vy. Aqui tem as fórmulas, mas eu coloquei em outro slide. Vamos para o próximo. Aqui já tem as fórmulas do alcance. Então, essa fórmula aqui é a fórmula do Chevette, lá do movimento retilíneo uniforme, aquele que a velocidade é constante. O que a gente acrescenta é o cosseno, porque no lançamento vai ter que existir um ângulo, né? Então, fica alcance igual a velocidade inicial, que multiplica o cosseno, que multiplica o tempo. As componentes do vetor velocidade, que é o que eu já tinha falado, né? Que a gente tem que decompor, porque a velocidade inicial ela vai ser dividida um pouco para cima e um pouco para a direita ou para a esquerda, dependendo do movimento. Então, velocidade x, velocidade inicial que multiplica o cosseno, e a velocidade y, velocidade inicial que multiplica o seno. Não pode ser invertido, tá? O tempo de subida são as fórmulas do lançamento vertical e queda livre. Então, velocidade inicial que multiplica o seno sobre a gravidade, porque a gravidade que vai interferir, né? E o tempo total, então, aqui o tempo de subida só, tá? Só até a altura máxima, que é um ponto, assim, bastante importante nesses exercícios. E o tempo total, então, 2 vezes, né? O alcance horizontal, ele tem outras fórmulas também. Eu coloquei aqui dá para ver melhor. Então, a partir da fórmula do movimento retilíneo uniforme, só acrescenta-se o cosseno, ou velocidade que multiplica o cosseno, que multiplica 2 vezes o seno sobre a gravidade. Ou essa aqui também pode ser utilizada, 2 vezes velocidade inicial ao quadrado, que multiplica o cosseno, que multiplica o seno sobre a gravidade. Aqui, isso aqui é importante. Quando a gente lança um objeto obliquamente, se o ângulo de lançamento for de 45 graus, como está mostrando a esfera em azul, ela vai ter o maior alcance. Podem perceber aqui nessa figura. Tá? Então, o alcance será o máximo possível quando o ângulo de lançamento for igual a 45 graus.
E ângulos complementares, aqueles que somados dão um ângulo de 90 graus, ele vai ter o mesmo alcance. Como, por exemplo, 60 e 30. Então, aqui foi lançada uma esfera com ângulo de 60 graus, né? Caiu aqui. E outra com ângulo de 30. Ó, caiu na mesma posição. Quer dizer, 60 mais 30 são ângulos complementares que somam 90. Então, terão o mesmo alcance. O outro exemplo, aqui, o ângulo de 15 graus, caiu aqui. E o ângulo de 75 graus na mesma posição. Ok? Então, com o ângulo, como o ângulo é multiplicado por 2 na equação do alcance, o seno calculado será o de 90 graus, que corresponde ao máximo valor de seno possível. Assim, o alcance será o máximo possível. As equações já mostrei, né? Mas essa aqui, mais uma vez, da altura máxima. Aqui eles colocaram S, mas é deslocamento, né? Altura máxima. Então, velocidade inicial ao quadrado, que multiplica o seno ao quadrado, sobre 2g. E o alcance máximo no eixo x, né? Velocidade inicial, que multiplica o seno vezes o cosseno sobre a gravidade. E agora eu vou fazer 2 exercícios com vocês. Da página 148, exercício 22 e o 23. Então, suponha que em uma partida de futebol, o goleiro, ao bater o tiro de meta, chuta a bola, imprimindo-lhe uma velocidade V0, cujo vetor forma com a horizontal um ângulo A. Desprezando as resistências do ar, são feitas as afirmações abaixo. 1. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade vetorial da bola é nula. Se a gente analisar aqui, a velocidade é nula, mas apenas se a gente considerar a vertical, não a horizontal. Estão vendo aqui a altura máxima, a velocidade inicial de y igual a zero. É aquilo que acontece no lançamento vertical, né? A bola sobe, o objeto sobe, dá uma paradinha de milésimos de segundo, depois ela retorna. Então, esse item está incorreto. 2. A velocidade inicial pode ser decomposta segundo as direções horizontal e vertical. Certíssimo, né? Quando a gente analisa aqui, a velocidade inicial, ela vai ser decomposta nessas duas componentes aqui. Então, tá certo. Item 3, no ponto mais alto da trajetória, é nulo o valor da aceleração da gravidade. A gravidade nunca é nula. Em qualquer lugar próximo à face da Terra, até uma certa altitude, existe gravidade sim, então ela nunca será nula. E 4, no ponto mais alto da trajetória, é nulo o valor VY da componente da vertical da velocidade. Aí sim está certo. Então, vamos voltar aqui, por exemplo. Aqui na altura máxima, componente Y é o movimento vertical. Então, a gente considera que ele dá aquela paradinha muito breve e depois ela inverte o sentido da velocidade e desce. Então, no exercício 22, item 2 e 4 é que estão corretos. Agora aqui, em relação a esse movimento aqui. Então, Clarissa chuta em sequência 3 bolas. Bola P, a bola Q e a bola R.
cujas trajetórias estão representadas nesta figura. Sejam tempo de P, tempo de Q e tempo de R, os tempos gastos, respectivamente, pelas bolas P, Q e R, desde o momento do chute até o instante em que atinge o solo. Considerando-se essas afirmações, é correto afirmar que, então, na apostila de vocês, para repetir aqui. Então, aqui, em relação ao tempo, então vamos analisar aqui. É uma questão bem fácil, tá? Parece que é, nossa, um negócio, né? Mas é bem tranquilo. Que vocês vão perceber o que vai fazer com que o tempo seja maior é a altura que a bola vai atingir, tá? Então, o tempo de Q vai ser maior que o tempo de P e R. Agora, o tempo de P e R vão ser iguais, ó, eles estão na mesma altura, tá? Eles vão gastar o mesmo tempo para atingir o solo. Então, o tempo de Q vai ser maior que o tempo de P, que vai ser igual ao tempo de R. Então, a questão A já está correta. E encerramos a nossa aula por aqui. Muito obrigada, alunos. Vamos interromper o compartilhamento. Até breve.